Fala galera, Chuckito na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar falando com vocês mais uma vez a respeito do evento de Las Vegas. Muita gente ainda não sabe como que pega o efeito de mansão permanente, às vezes não sabe a maneira correta de se trocar pontos, e eu vou mostrar para vocês as principais dicas que eu posso passar para vocês agora nesse vídeo, tá? Mas lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, tá, se inscreve e não esquece também de ativar o sininho de notificações. E antes de estar começando esse vídeo, eu queria mandar um abraço especial aqui, um salve lá pro Chay da cidade 1380. Ele é um inscrito aqui do nosso canal, tá? Um BR que participa ativamente aqui dos vídeos, dos comentários. Ele é um dos primeiros quase sempre a estar comentando nos vídeos. Então, Chay, muito obrigado pela participação. Te agradeço de coração, tá, por estar incentivando aqui diariamente ou quase que diariamente as postagens dos vídeos e tudo mais. E se você quiser que eu mande um salve para você também, deixa nos comentários ou entra lá no meu grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem que eu vou estar mandando um salve aqui para qualquer pessoa, tá? Se você quiser, pro seu amigo, pro seu pai, já teve até pai aqui também que pediu pra gente mandar um salve. Então, se quiser também, é só entrar em contato comigo, beleza? Então bora pro vídeo. Primeira coisa que você tem que entender é que o evento de Las Vegas funciona da seguinte forma: ele vai abrir o mapa pra gente e vai ter uma série de coisas para você fazer. Tem como você fazer coleta de recursos, tem como você fazer ataque a forças de rua, tem como você fazer incursões com seu clã e tem como você também pegar pontos de morte. Só que qual que é o detalhe? Muitas pessoas não entendem como que faz a troca de pontos e também não entendem a quantidade necessária de tropas para pegar o efeito permanente. No meu caso, eu acabei de conseguir esse efeito permanente, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu nem coletei ainda, deixei para coletar com vocês. E essa aqui foi a recompensa que eu consegui agora por ter feito 60 milhões de mortes, no caso, de pontos de mortes, dentro de Las Vegas. E de quebra, eu também acabei pegando mais de 600 milhões de mortes aqui na minha conta. Muita gente tem esse preconceito e fala assim: ah, Chuck, mas o meu amigo falou pra mim que é feio, é errado ficar trocando ponto. Entenda o seguinte: se o seu amigo falou isso, provavelmente ele não sabe o que tá falando, ou ele é aquele cara rico que gasta dinheiro até dizer chega e não precisa trocar pontos. Por quê? Porque ele pode matar qualquer pessoa. Então você precisa aprender também a não ouvir opinião de qualquer pessoa, porque o referencial dele não é igual ao seu. Isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade e eu quero passar para vocês. Toma muito cuidado com o referencial. Às vezes para a pessoa, ela fala uma coisa, mas para ela é muito fácil. Por quê? Porque ela gasta dinheiro, porque ela tem condições de investir no jogo, mas já para você não. Então é muito complicado isso. Então toma bastante cuidado com essas dicas, com esses preconceitos, estereótipos que principalmente os jogadores maiores criam. Vocês aqui, que são meu público-alvo, não tem condições de ficar atacando jogadores em Las Vegas. Eu sei que a grande maioria aqui vai ter ali 600, 700, 800%, talvez 1000%, e ainda não é a hora de ficar atacando de qualquer jeito em Las Vegas, até porque é muito difícil participar das batalhas, a não ser que a sua cidade seja uma cidade extremamente fraca e você seja o mais forte, mas caso contrário, você vai precisar fazer o que eu falo aqui. Então vamos lá. Como tá aparecendo no vídeo aí pra vocês, eu troquei pontos com dois jogadores, tá? A primeira foi essa menininha aí que tá aparecendo na tela de vocês. A gente trocou ali mais ou menos 30 milhões de pontos. E qual que é a questão? Como que você vai identificar a quantidade necessária para trocar pontos? É bem simples. Você vai vir aqui, ó, na aba do evento e vai clicar aqui em ranking de mortes. Depois disso, você vai clicar nesse ponto de exclamação e vai aparecer a quantidade de pontos que você ganha por cada tropa que você perde. Geralmente a gente só troca tropas T10, então repara aqui, ó, a tropa T10 ela fornece um total de 10 pontos pra gente. Se são 60 milhões, Chuck, significa que eu vou precisar de 6 milhões de tropas T10 para chegar nos 60 milhões de pontos? Exatamente, é matemática simples. Então, para você pegar o cupom de efeito permanente, como eu mostrei no início para vocês, basta que você mate tropas inimigas, no caso um total de 6 milhões de tropas T10. E tem uma dúvida que eu sei que você tá aí pensando também: Chuck, eu preciso trocar tropas com outra cidade ou posso trocar com a minha fazenda ou com um amigo meu da minha cidade?
Essa dúvida é recorrente e é muito interessante. Por quê? Você pode trocar com os dois. Porém, o detalhe está no seguinte: se você, por acaso, trocar pontos com um amigo seu ou com a sua fazenda, você só vai receber a metade dos pontos, como está escrito bem aqui, ó, em vermelho na própria descrição do evento. Então, se você, por exemplo, ganhava 10 pontos a cada tropa até 10, você vai passar a ganhar 5. Ah, Chuck, então entendi. Se eu ganho a metade, significa que eu vou ter que dobrar a quantidade de tropas para alcançar a mesma pontuação de 60 milhões? Exatamente. Então, se você tiver aí uma fazenda muito boa e quiser trocar pontos com a sua própria fazenda, você vai precisar de um total de 12 milhões de tropas mortas, né, no caso machucadas que sejam, para ganhar aqui a decoração, no caso o efeito de mansão permanente. E se você for fazer essa troca com um jogador de outra cidade, aí cai pela metade, no caso somente 6 milhões. Então qual que é a minha indicação inicial? Primeira coisa, acumulem uma grande quantidade de recursos. Como eu estou mostrando para vocês, eu tinha mais de 500 milhões de recursos acumulados de dinheiro, tá? Que é o principal recurso que falta para mim. Além disso, eu tinha também uma grande quantidade de balas e também de metal e de caixa, então para mim não foi nenhum problema. A outra questão são os aceleradores. É extremamente importante você acumular uma grande quantidade. Mas por que, Chuck? Como vocês viram no vídeo, eu não perdi nenhuma tropa. Então você vai sempre machucar e vai ficar curando. Machuca e cura, machuca e cura. Sempre vai repetindo esse processo várias e várias vezes. Tem pessoas que trocam pontos com operação completa. Manda lá 400 mil e o cara manda 400 mil. Eu não gosto de fazer isso. Porque às vezes é injusto com a pessoa mais fraca. Porque às vezes ela vai acabar perdendo muita tropa enquanto que a outra vai ganhar. Então, o que a gente faz para se tornar uma coisa mais justa? A gente faz o que vocês viram no vídeo. A pessoa que vai ganhar os pontos no momento coloca uma operação completa, e a pessoa que vai fornecer os pontos, ela vai mandar uma operação ali com 50 mil, com 100 mil, e de preferência reduzindo a estatística para não tirar tantas tropas de quem está recebendo. Depois você vai trocar de lugar com a pessoa. Um detalhe importante: você só pode colocar suas tropas aqui para coletar 10 vezes por dia. Então toma muito cuidado com isso. Tem gente que fica aí coletando sem parar, tentando pegar pontos aqui, no caso de recurso do mais, em Vegas, e quando vai trocar pontos já não pode mais. Por quê? Porque atingiu o limite. Então existe esse limite. No caso que você precisa respeitar e tomar muito cuidado, caso contrário você não vai conseguir trocar nenhum ponto aqui em Las Vegas. E outro detalhe importante é que o evento de Las Vegas ele não fornece apenas o efeito permanente. Eu ganhei uma quantidade muito boa de moedas do poderoso chefão, pontos de carro, ganhei também moedas da família. Então assim, é uma quantidade, gente, de recursos muito alta. Ganhei acelerador de treinamento também, tá? Repara aqui, ó, essa quantidade aqui, ó, foi praticamente só no evento de Las Vegas, e juntando de quebra também com essa pontuação aqui desse evento da cidade, né, que é o ranking geral da cidade, que você acaba também ganhando essas recompensas aqui de baixo, tá vendo? Então, gente, você faz tudo ao mesmo tempo. E outra coisa que muita gente também não sabe: quando você ganha eventos de morte, por exemplo, pontos de morte, em um evento global fora do mapa da cidade, se tiver acontecendo o CAE no momento na sua cidade, esses pontos também vão ser computados para o CAE. Então percebe, ó, a pontuação que eu fiz só trocando ponto. Isso vale para Las Vegas, isso vale para Governador, isso vale para Cruz Cries, Gold Rush, qualquer evento que dê para trocar pontos, claro, que tenha mortes reais. Clash of Mafia, Batalha da Cidade, nem preciso nem falar que não conta, né? Porque são eventos que não têm perdas reais. Então nesses eventos não conta, mas em eventos que tem mortes, aí sim vai contar. E essa é uma estratégia muito boa para você ganhar de rogue safado. Eu falo de rogue safado, mas eu já fui um rogue safado. Então se você quer ganhar dos rogues aí da sua cidade, basta você ir para um evento global, trocar ponto com alguém, e esse rogue não vai ter a mínima chance. Por quê? Rogue geralmente não faz o que eu faço aqui agora. Eles geralmente só ficam na cidade se escondendo. Eu não. No meu caso, quando eu era rogue, eu ia para evento global, matava à vontade, quem eu podia trocava ponto, mas a grande maioria não faz isso. Então eles só ficam tentando matar tropa na cidade. Essa é uma forma de você quebrar esse ciclo de vitórias dele, tá bom? Então, galera, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, por favor, deixa nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal e principalmente de ativar o sininho de notificações para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Então até o próximo vídeo e falou!